Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. É bom estar na casa de Deus, né? Na presença do Senhor. A Bíblia diz, a palavra de Deus, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Jesus diz, eu estarei no meio deles. Foi o próprio Jesus que falou essa palavra. Então nós estamos aqui e Jesus está em nosso meio. Amém. Através do Espírito Santo que Ele enviou, o Consolador. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador. Ele virá no meu nome, Ele é semelhante a mim e Ele nos ensinará todas as coisas, o Espírito Santo da verdade. Meus irmãos, vamos ler aqui a Bíblia, Filipenses capítulo 2, glória a Deus, Filipenses capítulo 2, quem trouxe a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, olha o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, glória a Deus, Filipenses capítulo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. É importante a gente estar lendo a palavra, observando a palavra, examinando a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim, Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Até aqui, meus irmãos, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Tu és fiel, Senhor, Tu és aquele que criou os céus e a terra, Tu és aquele que tudo pode, aquele que tudo sabe. Meu Deus, estamos na Tua presença, em nome de Jesus, que a Tua palavra tenha êxito em nossos corações, que a Tua palavra faça guarida em nossos corações, Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã os céus estejam abertos, que a glória do Espírito Santo se manifeste em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã. Pai, obrigado, fica conosco, em nome de Jesus, nós te pedimos,
e agradecemos. E você diga: Amém. Amém, oh glória. Meus irmãos, a palavra de Deus é fiel, Glória a Deus, aleluia, Jesus. e verdadeira. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus está acima de tudo, acima de todos. E aqui nós lemos Filipenses capítulo 2, fala sobre Cristo, o Filho de Deus. Fala que Jesus se humilhou, desceu do céu, das maiores alturas, e Jesus veio a este mundo para cumprir a sua missão, para cumprir o seu propósito, para fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus, quando esteve aqui, como homem, como servo, ele disse: eu não vim a este mundo para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então nós vemos aqui nesse capítulo a humildade de Jesus, a simplicidade de Jesus, a obediência de Jesus para cumprir a sua missão na terra, para realizar o plano de Deus para a humanidade. E aqui nós vemos que Jesus, sendo Deus, estava nos céus, assentado à destra de Deus. Jesus, sendo Deus, ele veio a essa terra, ele entrou no ventre de Maria pelo Espírito Santo, e ele foi gerado, e ele nasceu, e ele cresceu como uma criança, como um adolescente, como um jovem, se tornou um homem. E Jesus, aos 30 anos de idade, ele começa a cumprir o seu ministério, ele começa a realizar a obra de Deus, e ele foi no Rio Jordão, na sua humildade, na sua simplicidade. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eu é que preciso, eu é que necessito, eu é que careço ser batizado por ti, Jesus, e o Senhor vem a mim. Mas Jesus, em obediência à justiça de Deus, em obediência à palavra de Deus, Jesus, ele fala com João Batista: é necessário que você me batiza. E aí João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. O céu se abriu e veio uma pomba simbolizando o Espírito Santo, e saiu aquela voz daquele céu maravilhoso que se abriu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E daquele momento Jesus, com 30 anos, ele sai para cumprir a sua missão, e ele começa a dizer para o povo que estava em treva, o povo que estava na escuridão, o povo que estava seguindo o seu próprio caminho e fazendo a sua própria vontade, Jesus começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh glória, aleluia. Então Jesus, como homem, como servo, ele fez a vontade de Deus. Você vê que quando Jesus estava lá no Getsemane, junto com os discípulos, e Jesus estava lá em agonia, em profunda tristeza, suando gotas de sangue, Jesus, ele chega a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esta hora. Mas ele vai dizer: mas contudo, não seja como eu quero, mas sim como a tua vontade. Então Jesus, como homem e como servo, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Olha que coisa grande, coisa tremenda, que sendo em forma de Deus, Jesus era Deus, e ele se fez carne e habitou em nosso meio. Ele se tornou homem e servo e obedeceu a Deus até a morte. Por isso que a Bíblia vai dizer: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa maior recompensa não é o dinheiro da terra, não é o ouro, não é a prata. A maior recompensa que nós temos não é o carro, a casa, o salário, o emprego,
temos é a coroa da vida eterna, porque aqui tudo vai passar, tudo vai terminar, aqui tudo vai se acabar, mas a coisa mais importante é a vida eterna. Então a Bíblia diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele desceu como Deus, ele entrou no ventre de Maria, como pelo Espírito Santo, e ele nasceu como homem, e como homem ele foi obediente, como servo ele fez a vontade de Deus até a morte. Então a coisa mais linda que eu vejo aqui nesse capítulo é a humildade de Jesus. O próprio Jesus, ele disse na sua palavra: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a coisa mais importante é a gente ser humilde, é a gente reconhecer que precisamos de Deus, reconhecer que necessitamos de Deus, reconhecer que sem Deus não somos nada, somos pó, somos cinza, somos barro. Então Jesus, ele desceu do céu e ele se fez homem, ele se tornou homem, ele se fez servo, e diz aqui: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, olha aqui, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Foi por isso que Jesus disse: aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha na presença de Deus será exaltado, será abençoado, será guardado, será protegido, vai ter a presença de Deus. Então Jesus, ele se humilhou a si mesmo, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ser assim também. Temos que procurar seguir o exemplo de Cristo, porque se você ler a carta de Pedro, Pedro vai dizer que Jesus deixou exemplo para seguir os seus passos. Verdade. Jesus, quando era perseguido, não perseguia, quando era injuriado, não injuriava, quando era maltratado, não maltratava, ele não revidava, ele entregava nas mãos daquele que julga retamente. Então Jesus deixou exemplo para mim e para você. Foi lido aqui que Jesus estava levando a sua cruz, cruz pesada, mas naquele momento apareceu um homem, Simão, Sirineu, apareceu naquele momento, na hora certa, para ajudar Jesus a levar a cruz, porque estava pesada. Assim na nossa vida, muitas das vezes vai aparecer na hora certa, no momento certo, no dia certo, alguém para te ajudar também. Glória a Deus. A levar a sua cruz. Porque aqui apareceu para Jesus. Jesus talvez estava ali cansado já. Jesus não estava talvez aguentando mais como homem, como ser humano. Ele estava ali gemendo, carregando o peso daquela cruz. Mas aí apareceu aquele homem que vinha do campo e pegaram a cruz de Jesus e colocaram nos ombros daquele homem. E aquele homem levou a cruz até lá em cima, no alto do Gólgota, no monte chamado Caveira. Então Jesus, ele deu exemplo, levando a cruz até o fim. Então eu e você temos que levar nossa cruz até o fim. Qual é a cruz? É a cruz da obediência. Está aqui, ó. Aleluia. Ele foi obediente até A morte. a morte. E morte. E morte de cruz. Oh, então qual é a cruz que eu tenho que levar? Às vezes a pessoa, eu tenho um marido assim, eu tenho que levar essa cruz. Eu tenho uma mulher assim, eu tenho que levar essa cruz. Eu tenho um filho assim, uma filha assim, eu tenho que levar essa cruz. A Bíblia diz: cada um de nós levará a sua própria cruz. Cada um de nós levará a sua própria carga. Podemos ajudar uns aos outros na oração, no conselho,
na palavra, interceder, como diz a Bíblia: carregai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas cada um levará a sua cruz. Mas a cruz que a Bíblia está dizendo aqui em Filipenses capítulo 2, essa cruz que Jesus levou foi a cruz da obediência. Porque obedecer a Deus, muitos acham difícil, né? Tem que deixar isso, tem que renunciar aquilo, não pode fazer mais isso, não pode fazer mais aquilo, tem que renunciar. Mas o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Glória! O próprio Jesus disse. Se ele falou isso, é porque Jesus também negou-se a si mesmo. Verdade. Jesus veio como homem. Como homem, Jesus foi tentado. Está escrito em Hebreus que ele foi tentado em tudo. Em todas as coisas Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele estava levando a cruz da obediência. Está aqui na Bíblia, é claro, para mim e para você. E achando-se na forma de homem. Então ele era homem como eu e você, que sentia cansaço, que sentia sede, fome. Ele era homem como eu e você, que passava por angústia, por tristeza, por dificuldade, por problemas. Jesus era homem como eu e você. Ele era servo. Servo é aquele que serve. O próprio Jesus falou que eu não vim para servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida por todos. Aleluia, Jesus. Então Jesus foi obediente até a morte, como diz aqui a palavra. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Olha aí, Jesus se humilhou a si mesmo. Ele desceu da sua glória. Ele deixou o seu trono. Ele deixou os céus. Ele deixou a presença de Deus. Ele deixou a presença dos anjos. Ele deixou aquele lugar de descanso, aquele lugar de paz, de harmonia, para descer aqui na terra e viver entre os homens. E como homem, Jesus foi desprezado, Jesus foi caluniado, Jesus foi perseguido, Jesus foi cuspido, Jesus apanhou, Jesus foi chamado de glutão, Jesus foi chamado de endemoniado, mas ele não retrocedeu. Como homem, ele não desobedeceu a Deus, mas como servo, ele obedeceu a Deus e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Jesus fez tudo por humildade. Jesus não fez nada por vanglória. Jesus não fez nada para se engrandecer. Não, ele fez por humildade. Então tudo que você for fazer, como homem, como servo, faça com humildade. Faça com humildade. Não faça nada por vanglória, por se engrandecer, como está escrito aqui. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Porque tudo que você faz com humildade, por humildade, você será honrado por Deus. Você será abençoado por Deus. Porque Jesus, ele fez tudo por humildade. Jesus não passou por cima de ninguém. Jesus não atropelou ninguém. Não. Jesus fez por humildade. Ele era injuriado, maltratado, perseguido. Ele não revidava, ele continuava sendo humilde. Ele continuava sendo servo. Ele continuava na posição. Ele continuava fazendo a vontade de Deus. E ele foi até o fim. E qual foi a recompensa de Jesus por ir até o fim? Foi exaltado por Deus, como está aqui. Mas Deus o exaltou.
deu um nome que está acima de todo nome. Então, se eu quero ser abençoado por Deus, exaltado por Deus, abençoado por Deus, guardado por Deus, eu preciso andar no caminho da humildade. Eu não posso ser ignorante, estúpido com a palavra de Deus. Eu não posso fazer nada por contenda, por briga, por violência, por vanglória. Não, eu tenho que fazer por humildade. Olha que coisa linda. Jesus fez tudo por humildade. Aleluia, Jesus. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha aí que coisa linda. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então tudo depende de mim e de você. Nem tudo depende de Deus. Nem tudo Deus vai fazer. Muitas das vezes depende de você. Não depende do seu vizinho. Não depende do seu patrão. Não depende da sua mãe, do seu marido, do seu filho, do seu amigo. Muitas das vezes, muitas coisas dependem de você. Depende de mim. Depende de cada um de nós. Por quê? Porque Jesus mostrou isso para mim e para você. Dependeu somente dele. Jesus desceu do céu para cumprir a missão, para fazer a vontade de Deus. E o plano que Deus tinha para Jesus, só ele poderia fazer. Não dependia de mais ninguém. Jesus é que tinha que realizar aquele plano. Jesus não podia esperar por ninguém. Como homem, como servo, ele tinha que fazer. Não tem coisas que você não pode esperar por ninguém. É você que tem que fazer. É você que tem que falar. É você que tem que ir. É você que tem que realizar. Então Jesus realizou o plano que Deus tinha, porque só dependia de Jesus. Só dependia de Jesus. Jesus não passou a responsabilidade para os discípulos. Jesus não passou a responsabilidade para os seus parentes. Jesus não passou a responsabilidade para a sua família. Jesus não passou a responsabilidade pelos governantes, pelas autoridades daquela época. Jesus não passou a responsabilidade para a religião, para uma instituição. Não, era com Jesus. Somente Jesus, como homem e como servo, tinha que cumprir aquela missão, realizar sua tarefa. E Jesus não se engrandeceu. Olha como diz aqui: de sorte, o 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Ou seja, Jesus veio não pensando nele próprio. Ele veio do céu, desceu como Deus, se fez homem, se tornou servo. E Jesus não pensou só nele. Jesus não pensou só na vontade dele, no querer dele. Jesus pensou no próximo. Ele pensou no outro, como está escrito aqui: não atende cada um para o que é propriamente seu. Jesus tinha o céu, Jesus tinha o trono, Jesus tinha o cetro, Jesus tinha o trono, a coroa, o paraíso, a glória. Mas ele deixou tudo aquilo, não pensando somente nele. Ele veio à terra pensando em você, pensando em mim, pensando na humanidade. Então assim somos nós. Não podemos pensar só em nós mesmos. Temos que levar a palavra, temos que falar da palavra para aqueles que precisam, aqueles que necessitam. O 5 vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Amar o seu próximo.
ajudar o seu próximo, socorrer o seu próximo, estender a mão para o seu próximo. Este era o sentimento de Jesus, como a Bíblia está dizendo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus não pensou nele mesmo, não pensou no seu prazer próprio, na sua vontade própria, no seu querer próprio. Jesus pensou no seu próximo. E quando você pensa no seu próximo, quando você ajuda o seu próximo, quando você socorre o seu próximo, ei, a bênção de Deus te acompanha, a bênção de Deus chega na tua casa, a bênção de Deus chega no teu trabalho, a bênção de Deus se multiplica na tua vida. Porque Jesus não pensou nele próprio. Que haja em vós, como diz, de sorte que haja em vós, em mim, em você, no povo de Deus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de Jesus era sentimento de amor, sentimento de esperança, sentimento de fé, sentimento de fazer a vontade de Deus, sentimento de obedecer a palavra de Deus, sentimento de estender a mão para o seu próximo, para o seu semelhante. Glória a Deus, aleluia. Que sendo em forma de Deus, olha, ele era Deus. Jesus mesmo disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você me diz, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse para Filipe: Filipe, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quem vê ao Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Então, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus não teve aquela ganância como os homens têm, né? Como os homens da terra têm, ganância pela riqueza, ganância pela posição, ganância pelos bens terrenos, ganância pelas coisas da terra. Jesus não teve essa ganância, mesmo sendo Deus e descendo na terra pelo Espírito Santo, sendo gerado no ventre de Maria, nascido uma criancinha, sendo adolescente, jovem, se tornou homem. Jesus, ele não se engrandeceu, ele não se vangloriou, ele não teve essa ganância de ser igual a Deus. E ele era Deus, mas ele não teve essa ganância. Ele se humilhou, ele se humilhou, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Foi obediente, foi humilde, foi simples, cumpriu a sua missão, cumpriu a vontade de Deus. Então, meu irmão, que eu e você tenhamos esse sentimento que Jesus teve, sentimento de amor, sentimento de fé, sentimento de esperança, sentimento de obediência, sentimento de ser um servo e uma serva de Deus, sentimento de ser um homem que depende de Deus, que precisa de Deus, porque Jesus, como homem, ele fez tudo isso. Como servo, ele obedeceu a palavra do Senhor, obedeceu a vontade de Deus. Então, meu irmão, medite nessa palavra. Glória. Filipenses capítulo 2. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Fique de pé. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Oh, aleluia. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Nada façais por vanglória ou por convite. Aleluia. Tudo que você for fazer, faça com humildade, porque a Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas o soberbo ele abate. De longe Deus conhece o soberbo, mas o humilde Deus ergue, Deus abençoa. E Jesus, como homem e como servo, ele foi humilde e obediente. Nada Jesus fez por contenda ou por vanglória.
glória, mas ele fez por humildade para cumprir a sua missão como homem e como servo. Aleluia! E Deus o exaltou. Então, se você quer ser exaltado por Deus no seu trabalho, na sua família, no seu bairro, na igreja, aonde você entrar, onde você sair, onde você estiver, se você quer ser um homem ou uma mulher exaltado por Deus, seja obediente à palavra de Deus. Aleluia. Seja humilde diante de Deus. Seja um homem obediente. Seja um servo obediente. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Oh Pai querido, Deus amado, Deus de vitória, grande Deus, estamos na Tua presença. Tu és aquele que vive e reina para sempre. Tua palavra, Senhor, é fiel. Ah, Senhor, pode passar o céu, pode passar a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Meu Deus, em nome de Jesus, vem, Senhor, com Teu poder, vem com a Tua graça, com a Tua misericórdia, nesta hora, meu Deus, que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos ensina a ser homens obedientes à Tua palavra, nos ensina a ser servos para servir ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, estenda a Tua mão, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, abençoa este ministério, Senhor, abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Tu és o Deus vivo, o Deus grande, o Deus forte, aquele que desceu do céu, aquele que desceu das maiores alturas, aquele que deixou o trono de glória, deixou o Teu paraíso, desceu à terra e se tornou homem, e se tornou servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, assim como o Senhor deixou exemplo para nós, ser humilde, nada fazer por contenda, nada fazer por vanglória, mas fazer por humildade. Oh Deus, que o sentimento do amor, o sentimento da esperança, o sentimento da fé, o sentimento da obediência, o sentimento da humildade, o sentimento de servir esteja em nossa mente, em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, em nome de Jesus. Obrigado por esta manhã, por esse culto, pelos louvores, pelos testemunhos. Obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, agora e para sempre. E você diga amém e aplauda a Jesus Cristo com alegria. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, aqui terminamos. À noite tem culto, né? 6:30, em nome de Jesus. Vai na paz, vai na bênção. Faça assim para você receber a bênção do Senhor nosso Deus. Que a graça, que o amor, que a misericórdia e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, esteja contigo, com a tua família, agora e para sempre. E você diga amém e aplauda Jesus mais uma vez com alegria. Oh glória! Obrigado, meu irmão. Fiquem todos na paz do Senhor.